Sócrates é um dos filósofos mais famosos da história, mas será que existiu de fato? Às vezes, ouvem-se algumas vozes colocando isso em dúvida, sugerindo que Sócrates foi mais um personagem literário inventado do zero por Platão. Afinal de contas, Sócrates nunca escreveu nada. Algo curioso no mínimo, não é? Neste vídeo, vamos ver quais razões temos para pensar que Sócrates foi uma pessoa real. Caminhando por Atenas e incomodando com minhas perguntas. Sou Henrico, bem-vindo ao Viciados em Filosofia. Vou começar. Apesar de surpreendente, Platão não foi o único a escrever sobre Sócrates. Vamos analisar as fontes da menos a mais importante. Em primeiro lugar, sabemos que vários autores da época em que supostamente Sócrates viveu, identificados por outros da tradição como seus discípulos, escreveram diálogos usando-o. Ésquines de Esfeto, Antístenes, Fédon de Elis, Euclides de Megara e talvez Aristipo de Cirene, com o texto para Sócrates. Infelizmente, todas essas obras se perderam. Não me lembre, meu dia estava bom. Sim, mas que ele tenha existido parece mais provável, já que Sócrates marcou tantas pessoas como figura histórica. Nada disso, Platão criou Sócrates anos depois. Estamos perto da época em que Sócrates teria vivido. Supor que um novo gênero de diálogos socráticos surge do nada, sem alguém real como inspiração. Em segundo lugar, há uma peça do comediante Aristófanes chamada As Nuvens. Nessa sátira surge o filósofo Sócrates, que está sempre nas nuvens, mas falando sério. O ator que o interpretava subia em um balanço no palco para mostrar que estudava os céus nas alturas. Além disso, Sócrates dirige uma escola de sofistas, ensinando a vencer discussões com palavras, sem se importar com a verdade. O protagonista da peça é um desses alunos da escola chamado Fidípedes, que literalmente dá uma surra no próprio pai. Ele conclui, usando técnicas retóricas aprendidas na escola, que isso é normal, aceitável e até desejável. Se somarmos a isso o fato de que o personagem de Sócrates aparece negando a existência de Zeus, temos aí a semente das duas acusações que acabarão levando-o a julgamento. Negar deuses e corromper jovens. Na Apologia, escrita anos depois por Platão, Sócrates lamenta a má fama que essa obra lhe trouxe perante muitos. Há referências a Sócrates em outras obras de Aristófanes. Em Os Pássaros, ele cita dois jovens admiradores de Esparta que estariam socratizando. Em As Rãs, o coro incentiva o público a evitar Sócrates, que se ocupa com atividades inúteis. Aristófanes apresenta uma visão exagerada e caricata de Sócrates, mas sabemos que ridicularizava figuras públicas em suas comédias. Daí surge mais um indício de sua historicidade. Adoro como Platão se vinga por Sócrates, colocando Aristófanes com soluço antes de falarem o banquete. Eu teria batido nele. Se você está gostando do vídeo, deixe um like para me ajudar a alcançar mais pessoas. Agradeço a Carla pela camiseta incrível e pelo apoio como membro do canal. Você também pode apoiar por lá ou no Patreon. Vou deixar os links na descrição e não se esqueça que, como sempre, a bibliografia utilizada neste vídeo também está na caixa de descrição. Vamos continuar. Em terceiro lugar, temos a Apologia de Sócrates, mas não a de Platão. Existe outra, escrita por Genofonte, discípulo de Sócrates, que se baseou no relato de Hermógenes, que esteve no julgamento. As semelhanças com a Apologia de Platão são notáveis, mas há pequenas diferenças comuns quando pessoas distintas contam a mesma história para públicos e momentos diferentes. E isso é importante porque nos sugere que eles não estavam copiando um ao outro, palavra por palavra, e, em geral, no conjunto, apontam para a historicidade do acontecimento. Xenofonte volta a falar de Sócrates em várias outras de suas obras. Em suas memórias sobre Sócrates, ele explica as acusações contra ele e o defende. Além de destacar virtude e autocontrole, ele reúne ideias em banquete econômico. A menos que queiramos pensar que Platão e Xenofonte se reuniram um dia e combinaram conspirar e inventar do nada um personagem literário chamado Sócrates, sem nunca contar a verdade para ninguém, o mais razoável é pensar que eles estão testemunhando a vida e o caráter de uma pessoa real, que ambos,
com suas próprias nuances, conheceram. Como se isso não bastasse, temos também Aristóteles. Pode parecer estranho ver Aristóteles como fonte sobre Sócrates, já que ele nasceu 15 anos após a morte de Sócrates e nunca o conheceu. No entanto, ele conheceu de perto o relato de Platão e outros contemporâneos e discípulos de Sócrates. Ao falar dele, o apresenta como figura histórica, muitas vezes diferenciando seu pensamento do de Platão. Seria muito raro que Aristóteles, convivendo com contemporâneos de Sócrates por boa parte da vida, não soubesse que ele era a pura invenção de seu mestre. Por exemplo, em suas refutações sofísticas, ele nos apresenta Sócrates como alguém mais inclinado a fazer perguntas do que a fornecer respostas, algo que corresponde à imagem dele em Xenofonte e nos primeiros diálogos de Platão. No livro 13 da Metafísica, ele contrapõe suas ideias a outras figuras históricas. No primeiro livro, Aristóteles faz uma breve história da filosofia, menciona Sócrates explicitamente e o diferencia de Platão ao afirmar que Sócrates foi o primeiro a questionar sobre a essência. Não separava o universal dos particulares como Platão, nem os colocava em outro mundo além do sensível. Isso é importante porque, em diálogos posteriores como A República, Platão atribui a Sócrates a teoria das ideias. Vemos, portanto, que Aristóteles escreve partindo do pressuposto de que há uma diferença entre o Sócrates histórico e o Sócrates platonizado. E, novamente, parece improvável pensar que Aristóteles, cercado por contemporâneos de Sócrates e inimigos de Platão e do projeto da filosofia socrática, uma pessoa como ele pode ter sido enganada por um personagem histórico inventado, e nossa melhor fonte é o próprio Platão. Podemos afirmar a existência histórica de Sócrates sem precisar recorrer a Platão, porque acredito que já há, sem Platão, evidências suficientes para atender aos padrões habituais da história. Mas podendo recorrer a Platão, por que não fazê-lo? Sem um Sócrates histórico, pouco se entende da vida ou do pensamento de Platão. Sócrates explica sua mudança para a filosofia, o surgimento da teoria das ideias e até seu forte repúdio à democracia ateniense. No final, lembrem que não é simples inventar um personagem histórico e fazê-lo ser aceito. Platão poderia até ter inventado, sim, uma pessoa que tivesse vivido há 200 ou 300 anos em outra parte do mundo, em outro país onde ninguém pudesse verificar. Mas inventar que, há cerca de 10 ou 20 anos, época em que se acredita ter sido escrita a Apologia, Sócrates existiu, viveu entre vocês, atenienses, e foi injustamente condenado à morte, seus canalhas, pois isso já é consideravelmente mais difícil, para não dizer impossível. A teoria do mito, segundo o historiador Alan Robert Lange, atualmente é geralmente rejeitada, exceto em suas formas mais extremas. A evidência, embora inadequada, é ampla demais para justificar esse agnosticismo, sem exigir um rigor que não aplicamos em outros contextos. O verdadeiro problema socrático não é a existência de Sócrates, que podemos afirmar com segurança pelos padrões históricos. O verdadeiro problema de Sócrates é determinar com exatidão o conteúdo de seu pensamento e distingui-lo do de Platão. Aos poucos, ele passa a usá-lo para expressar suas ideias, sendo difícil definir o limite dessa transição. Como assim não? É muito fácil. Onde eu disser. Sabemos mais ou menos o que Sócrates pensava sobre a morte, especialmente por ele acreditar que existia algo muito pior do que morrer. Explico a referência dele neste vídeo. Clique, assista e nunca pare de pensar.